Oi. Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus nessa noite. Privilégio estar aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra, dividir aí o coração, compartilhar aquilo que o Senhor fala com a gente. Hoje num tema muito importante, um tema que eu adoro. A gente vai falar sobre adoração. Hoje de manhã a gente já começou, como o Romão explicou, a gente está numa série de pregações relacionadas a essa comemoração de 60 anos da igreja. E aí o tema desse primeiro domingo foi adoração. E o Romão falou, poxa, eu vou pregar de manhã, queria que você pregasse à noite. E obviamente eu fiquei muito feliz, porque é um tema que eu adoro. Falar de adoração, viver a adoração principalmente. E é até difícil pensar, né? O que abordar? Né? Como trazer, o que a gente pode falar de adoração. E como hoje é adoração, eu pedi para o tecladista, Varão, fica aí, Varão. Porque tem que ter um molho, né? É adoração, tem que ter um ambiente. Pedi o Vitinho para me ajudar hoje. E hoje de manhã o Romão já falou, né? Sobre a importância de sermos verdadeiros adoradores. Eu até brinquei com a Vandinha, que no domingo passado, né? No domingo passado eu preguei de manhã e ela à noite. Então, quando eu comecei, ela falou, olha lá o Thiago já pregando meu sermão, olha lá. Aí hoje foi eu. O Romão, quando começou a falar, Romão, ô Jesus, cala a boca dele agora aí, pai. Senhor, não deixa ele continuar essa frase não, senão vai chegar no meu sermão, Senhor. Mas deu tudo certo. E a gente está aqui para compartilhar. Nessa noite que veio ao meu coração, falando sobre adoração, seria compartilhar um pouco para a gente entender o que é adoração, né? O Romão falou sobre a importância de sermos verdadeiros adoradores. Mas para você ser um verdadeiro adorador, você precisa entender o que é adoração, certo? Você precisa entender o que é isso. O que é um adorador? O que faz um adorador? O que é uma adoração? A gente associa muito a adoração à música. Então a adoração tem só a ver com música. A gente associa a adoração com levantar a mão, com chorar, com se emocionar. E a adoração é isso? É só isso? A adoração é algo que acontece apenas dentro da igreja? Adoração é algo que depende de instrumentos, depende de um som, depende de um ambiente. Adoração, qual o propósito da adoração? A adoração é uma moeda de troca. Então eu adoro a Deus para que Ele faça o que Ele quer, para que Ele faça o que eu quero. Eu adoro a Deus para amolecer o coração de Deus, para sensibilizar a Deus a Ele fazer o que eu quero. Então, o que realmente é adoração? É apenas cantar? O que é verdadeira adoração? É só se arrepiar? Então, se eu me arrepiei, a adoração do culto hoje foi uma maravilha. E a gente, inclusive, isso é importante a gente entender, irmãos, porque às vezes a gente comete erros de... Como é que foi o culto? Hoje a adoração foi muito boa, porque eu me arrepiei, porque eu chorei. E é sobre isso, é isso que define a adoração. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que a adoração é uma resposta consciente e profunda ao único Deus que é digno. O que é adoração? É uma resposta consciente e profunda ao único Deus que é digno. Então, quando eu entendo quem Deus é, quando isso entra dentro do meu coração, e eu começo a viver a partir desse conhecimento, isso é adoração. Então, fatalmente a gente já está falando que isso está para além da música, que isso está para além de ambiente. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu escolhi um texto bíblico muito conhecido que o Romão passou por ele assim, eu falei, ô Jesus, tira ele, que é o texto de Paulo e Silas. Dois homens que estão ali fazendo a vontade do Senhor e que no meio dessa vontade de Deus são açoitados, feridos, são presos. E o que eles fazem diante disso? Adoram. Então a adoração é uma forma de responder à vida. É uma forma de se posicionar no mundo. Isso é adoração. Então hoje a gente vai aprender, vai conversar sobre o que é essa adoração que começa na nossa consciência, que invade o nosso coração, que vai para além das circunstâncias e que tem o poder de mudar ambientes difíceis. Talvez nessa noite você esteja aqui vivendo um momento difícil, um ambiente difícil, uma situação difícil. Eu quero dizer que a resposta de Deus para nós é adore ao Senhor. Se você está num momento difícil, se você está num momento de dor, o que o Senhor nos diz essa noite é: me adora, me adora.
Entregue a adoração, porque isso tem o poder de mudar a realidade que você está vivendo. Então quero te pedir para abrir a tua Bíblia em Atos 16, no versículo 16. Já está aí, eu vou lendo aqui, para não ficar de costa para vocês. O que diz aí no texto? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Essa palavra ela nos ensina bastante a respeito do que é essa verdadeira adoração. É importante a gente entender um pouco do pano de fundo. Esse texto acontece no momento da segunda viagem missionária de Paulo, né? No momento que Paulo, com Silas e com outras pessoas, está espalhando o evangelho. Ele está pregando o evangelho em muitos lugares. E nesse contexto tem algo muito interessante, que diz no versículo 7 aí do capítulo 16, que eles desejam ir para um lugar, que é a Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impede de ir. Eles estavam pregando a palavra, propagando o evangelho, mas o Espírito de Deus falou: não vai para lá. E aí diz que naquela noite ele sonha, e um homem diz para ele no sonho: passe a Macedônia. E é para onde eles vão, é onde acontece. Eles chegam em Filipos, da Macedônia, que era uma colônia romana. Então, eles vão parar nesse lugar onde tudo isso acontece por uma direção direta do Espírito Santo, por uma direção direta de Deus. E aí, a gente precisa pensar, como eu tenho falado, isso é a forma como eu vejo as coisas, gente. Deus coloca a gente em situações difíceis. Falei sobre isso na semana passada. Deus, quando olha para a gente, Ele vê que pode contar com a gente, Ele coloca a gente em situações desafiadoras. E com Paulo e Silas não foi diferente. Eles encontram essa jovem possessa, eles são açoitados, são presos. Então, cumprindo a vontade de Deus, eles sofrem açoites, humilhação pública, são presos. Isso poderia neles gerar um sentimento de: Senhor, a gente estava indo para a Bitínia, a gente já estava indo para um lado, e vem um sonho, a gente vai para outro, e chega aqui a gente passa por isso. Porque, irmãos, o que a gente
faz muitas vezes na nossa vida e que muitas vezes nos impede de viver uma vida de adoração é tentar entender coisas para as quais não há resposta. Aí a gente está no meio de uma dor, de uma dificuldade, de um sofrimento, e ao invés de tentar falar, Senhor, por que a gente está aqui? Qual é o propósito? Por que eu estou vivendo isso? A gente começa a questionar, Senhor, mas por que o Senhor me trouxe? Eu estava fazendo isso, foi o Senhor que me pediu, eu fui para outro lado. E essa vontade de entender e essa nossa sede de fazer perguntas nos impede de simplesmente adorar a Deus e ver o livramento do Senhor. A gente precisa confiar que o Deus que nos envia, Ele nem sempre nos livra da dificuldade, mas Ele sempre vai estar lá conosco. Ele nem sempre nos livra, mas Ele sempre está lá conosco. Não nos deixa sozinho no meio das dificuldades. E a gente começa a se perguntar, como é possível alguém adorar a Deus em meio à dor? Porque isso é um pensamento que a gente tem, né? É muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, quando as coisas estão dando certo, quando tudo na tua casa está bem, quando ninguém está doente, quando você foi promovido no trabalho. Irmão, você não precisa de nada, você não precisa nem do teclado, de nota. Você canta sem música, você dança sem música, você tem um sorriso no rosto. Mas e no momento de dor e de dificuldade? É nesses momentos que a gente descobre em nós se nós somos adoradores. É no momento da circunstância difícil, adversa, é nesses momentos que a gente começa a perceber, será que eu sou um adorador? Então, a partir disso, antes da gente aprofundar, queria compartilhar com vocês algumas definições para a gente entender um pouco mais sobre o que é adoração, né? Se a gente vai tentar entender essa palavra, alguns significados têm a ver com elogio, render-se, venerar, com entrega. Então, adoração é quando eu reconheço que eu estou diante de alguém superior, diante de alguém nobre, diante de alguém muito grande, eu vou lá e reconheço isso como adoração. Então, a adoração, ela parte dessa consciência de que eu estou diante de alguém muito maior que eu, de alguém muito poderoso, de alguém muito importante. Por isso que eu comecei a falar que a adoração começa no reconhecimento de quem Deus é. Muitas vezes a nossa dificuldade de adorar é porque a gente não sabe quem Deus é. E aí, por exemplo, quando a gente está num momento de dificuldade, a gente olha para a dificuldade, não sabendo quem Deus é, a gente vê essa dificuldade muito maior que o nosso Deus. E aí a gente não consegue adorar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a adoração é que é um exercício que começa na consciência, começa na compreensão. Não é só uma coisa emocional. Porque se ela é emocional, ela depende das minhas emoções. Ela depende de eu estar bem, depende de eu estar afim, depende de eu estar feliz. E quando ela é consciente, e Paulo vai dizer lá em Romanos sobre esse culto racional, quando eu entendo quem Deus é, a minha adoração não fica mais refém das circunstâncias. Amém? E é importante também a gente entender que a adoração, ela é parte do ser humano. Alguns escritores, alguns teólogos vão falar que nós somos seres adorantes. Tem um escritor russo, que é o Dostoiévski, que fala assim, o homem tem o vazio do tamanho de Deus. O que é isso? É a ideia de que a gente vai buscar alguma coisa para adorar. Isso está na nossa essência, a gente precisa disso, a gente busca isso. E aí o que acontece é que se não for o Deus verdadeiro, a gente vai colocar um Deus falso. A gente vai colocar uma pessoa, a gente vai colocar um objetivo, a gente vai colocar um trabalho, mas a gente vai adorar. Esse trono de Deus, esse trono de adoração no nosso coração, ele nunca fica vazio, irmão. Ou a gente coloca Deus lá, pela compreensão de quem Ele é, ou alguma outra coisa vai tomar esse lugar e vai começar a definir os rumos da nossa vida. Vai começar a dizer pra gente o que é certo, o que é errado, vai começar a definir os nossos compromissos. E é importante a gente entender isso, por quê? Porque uma outra compreensão errada que às vezes a gente tem sobre a adoração é de que é Deus que precisa da nossa adoração. Veja se às vezes a gente não tem uma visão de um Deus carente, tá lá assim, caraca, nem deram glória no meu nome hoje, pô, tô tristão, caraca lá, pô, nem levantaram a mão para mim lá no louvor, pô, nem falaram que eu sou santo hoje. Às vezes a gente tem
a interpretação, a ideia de que Deus está lá no céu carente, precisando da nossa adoração para Ele se afirmar quem Ele é. Quase que assim, irmão, se você não adorar essa noite, Deus pode ficar até na crise se Ele realmente é Deus. São compreensões que às vezes a gente tem, mas irmão, quem precisa de adorar Deus somos nós. Quem precisa de adorar Deus não é Deus. Deus não precisa da sua adoração. Somos nós que precisamos adorá-lo para entender quem Ele é e também entender quem nós somos. Porque a adoração, ela posiciona as coisas no lugar certo. Porque na medida em que eu vejo que Deus é o Senhor, eu sei que eu sou servo. Na medida em que eu adoro e entendo que Ele é Pai, eu vejo que eu sou filho. Na medida em que eu entendo que Ele é amor, eu entendo que eu preciso amar também. Então é nesse exercício de adoração, entendendo quem Deus é, que eu começo a ver quem eu sou. Que eu começo a me entender no mundo, que eu começo a entender o meu papel no mundo. Eu começo a ser consciente e ser essa resposta diante das dificuldades. E é por isso, irmão, que a gente não pode, de maneira nenhuma, perder deslumbramento diante da presença do Senhor. Vir a esse lugar, levantar as mãos, dizer como a gente cantou, quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Pô, irmão, isso não pode ser como você está lendo lá um jornal, a notícia de esporte da semana. Não pode ser. Não pode ser. A gente não pode perder essa capacidade de, ao ouvir o nome de Jesus, se emocionar. De pensar na realidade de Deus do céu e os nossos olhos se encherem de lágrimas. Meu irmão, em nome de Jesus, peça isso ao Senhor nessa noite. Senhor, que eu não perca as lágrimas diante da Tua presença. Que eu não perca o coração diante da Tua presença. Oh, Jesus. Tem um louvor que a gente canta aqui que diz... Aquela que diz assim, ó, maravilhado, vamos comigo, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Repete isso nessa noite. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Irmão, é isso, sabe? Não dá para estar aqui, não dá para ouvir de Jesus, não dá para estar no meio de um ambiente de louvor, de adoração e achar que você está diante de qualquer lugar. A gente, no ano passado, nós, eu, Romão, Silvio e Wanda, na liderança do louvor, a gente foi num congresso de adoração em São Paulo. Cara, e tem uma música que eu ouvi lá que ela marcou a minha vida. E ela tá nos meus devocionais, assim, sempre. A música fala assim: sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas nos meus olhos, quebrantado aos teus pés. Irmão, meu desejo nessa noite é que quando o Senhor olhar para nós, Ele veja fogo no coração, lágrimas nos olhos, corações quebrantados. Que não seja comum, que esse não seja um lugar comum. Que vir aqui não seja como ir a qualquer coisa, a um cinema, a um shopping. Precisa ser diferente, irmão. Precisa ser diferente. Estar diante dessa presença santa que está aqui entre nós precisa ser diferente. Precisa mexer com o nosso coração. Não pode ser como assistir qualquer coisa. Não pode ser como alguém que é um espectador diante da presença. Irmão, a presença do Senhor está aqui nessa noite. A presença de Jesus está aqui nessa noite, visitando a tua casa, o teu coração, a tua vida. Não perca a preciosidade dessa presença. Não perca
o amor, o zelo por essa presença tão maravilhosa que está aqui nessa noite. Oh, Jesus, não deixa a gente perder isso não, Pai. Deixa a gente perder as lágrimas, Pai. Olhando para a adoração, nós entendemos que somos salvos para adorar. Quando a gente é salvo, a nossa visão é ajustada. A gente que vive uma vida de pecado, uma vida perdida, a gente encontra um Deus que é Salvador, que é Senhor, que é o Criador de tudo. Então a gente primeiro entende que há um só Deus, um só Senhor. Então não tem como a gente falar de adoração sem essa compreensão de que há um só Deus, um só Senhor, um só digno de receber louvor, honras e glórias. Isso é a base da nossa adoração. Segundo, a gente entende qual é o nosso papel no mundo, como eu falei. E é por isso, irmão, que não dá para falar de adoração com quem não nasceu de novo. Não dá, a gente pode cantar, a gente pode fazer barulho, a gente pode fazer muitas coisas, mas não dá para falar de adoração com quem não é salvo, com quem não nasceu de novo, com quem não é nova criatura, porque a adoração é a compreensão de alguém que entendeu diferente, de alguém que se tirou do trono da própria vida, que falou: Deus, eu estava vivendo aqui a minha vida, decidindo como eu queria, eu saio desse lugar e coloco o Senhor, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu confio na tua vontade. Então a adoração é isso. E a gente muitas vezes se frustra, porque, irmão, não dá para falar de adoração sem passar pela cruz. Não dá para falar de adoração sem esse novo nascimento. Não dá, irmão. Qualquer um pode cantar. E tem lugares que são maravilhosos. Eu vi hoje um vídeo, não sei que... foi até o Léo que me mandou, eu já tinha visto, de uma pessoa num programa desses lá de auditório, não sei qual foi, lá fora, que tinha uma plateia, e a menina: você vai fazer essa voz, daqui a pouco aquele negócio vira um coral. E eu imagino quem estava lá ficou completamente arrepiado. Maravilhoso, a música tem esse poder. E é por isso que Deus usa a música na adoração. A música tem esse poder de emocionar, de tocar nas emoções ali, de chegar em lugares que às vezes a palavra não chega, o argumento não chega. Mas, irmão, adoração é para quem nasceu de novo. É por isso que nessa noite, uma das coisas que a gente precisa olhar e visitar o nosso coração é para perguntar mesmo a Jesus: Senhor, eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer da água e do Espírito. Para ser esse adorador que a gente ouviu o Romão falando aqui, irmão, eu preciso nascer de novo. Não dá para eu ser um adorador sem que Deus esteja no trono da minha vida, sem que Ele seja o Senhor, sem que Ele esteja no centro. Se é você que está no centro da sua vida, irmão, você não é adorador. Você é colega de Jesus, você é simpatizante, você gosta de Jesus, você acha Jesus um cara legal, mas você não é adorador. Ele precisa estar no centro. A palavra precisa ser o guia da tua vida e não a tua vontade. Enquanto a tua vontade for o guia, irmão, você não será um verdadeiro adorador, porque a adoração coloca Jesus no centro. Olha o que diz lá em Isaías 29:13. E esse versículo ele é tão forte, tão absurdo, porque é o Senhor dizendo: olha aqui, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que Deus fala: esse povo me honra com os lábios. O povo está honrando. E aí isso me faz pensar que é possível até produzir adoração sem ser adorador. E esse é um grande risco, irmão, porque a gente pode estar na casa do Senhor se enganando a vida inteira, cantando bonito, levantando a mão e achando que está abafando, sem que Deus seja o Senhor da nossa vida. E nessa noite Ele precisa voltar para esse lugar. O Senhor precisa estar no trono da minha e da sua vida. Ele precisa ser o Senhor. A adoração é sobre isso, é sobre devolver a Deus o lugar que é só dele, que não deve ter mais ninguém sentado nesse trono. E, irmãos, tantas coisas disputam por esse lugar. Tantas coisas, tantas situações. Irmão, quantas vezes a gente diz assim: quando eu fizer isso, quando eu alcançar aquilo,
Olha quanta expectativa a gente vai botando em coisas, em pessoas, em situações. Eu te faço uma pergunta nessa noite, irmão. Você ainda tem expectativas com Jesus? Você ainda tem expectativas de um momento de dobrar os teus joelhos no teu quarto, de pegar a palavra, de cantar louvores? Você ainda tem expectativa nesse momento? Você ainda tem expectativa quando você vem para cá, irmão? Ou esse se tornou um lugar comum? Você traz expectativas de adoração? Não dá para a gente caminhar com Jesus. Olha o que diz lá em Hebreus, que, meu irmão, sem fé é impossível ver a Deus. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida cristã que não tem mais fé. Tem palavra, tem conhecimento, tem coisa, mas não tem fé, não tem expectativa, não espera mais nada novo de Deus. Irmão, nessa noite, em nome de Jesus, comece a esperar coisas novas do Senhor. Não se contente com uma vida simples. Não se contente em ser um crente nominal, em dizer, eu sou da Betânia, porque eu vou lá, irmão, em nome de Jesus. O Espírito Santo precisa transformar a minha e a tua vida. Você precisa ser uma testemunha por onde você vai. Não apenas alguém que vai num templo, num dia da semana, sei lá quantas vezes na semana, e que não está sendo transformado. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. Aleluia. Que o Senhor nos encontre. Terceira coisa que eu aprendo, irmão, é que a adoração é entrega. Eu fui pesquisando e a palavra adoração aparece mais de 100 vezes na Bíblia. Teve gente, que tem algumas versões, eu vi cerca de 150 vezes na Bíblia. E sabe qual a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia? Sabe qual a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia? Quando Abraão está subindo o Moriá com Isaac. Ele fala para os servos assim, esperem aqui que eu estou subindo com o menino e vou adorar. Então a primeira vez que se fala de adoração na Bíblia, se fala sobre entrega. Se fala sobre dar algo para o Senhor. Fala sobre abrir mão. Fala sobre entregar algo a Deus. Então a gente entende que adoração é sobre entrega. E muitas vezes a nossa dificuldade de adorar é a nossa dificuldade de entregar. Porque às vezes Deus já nos pediu coisas, irmão. Você já sabe que não devia estar fazendo mais. Você já sabe que não devia estar mais aí, mas a gente segura, a gente não consegue entregar isso, se torna uma trava diante da nossa adoração. A gente precisa aprender a entregar ao Senhor. E é importante pensar que sempre que Deus nos pede algo, Ele não quer aquele algo. Deus pede a Abraão Isaac. Mas Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Jesus chega diante da mulher. O texto que o Romão falou, João 4. Mulher, pede água. Em algum momento do texto você viu Jesus bebendo a tal da água que ele pediu? Ele não chega e pede água. Você viu em algum versículo falando assim, e Jesus bebeu a água que ele pediu? Porque não era sobre a água, era sobre a mulher. Então quando Deus nos pede alguma coisa, como o exercício de adoração, não é porque Ele quer aquilo, é porque Ele quer a mim, é porque Ele quer a você, porque Ele quer o seu coração, é porque talvez essa coisa esteja ocupando um lugar indevido no seu coração, e Ele te pede para que esse lugar dele seja restaurado no seu coração. Então a adoração tem a ver com entregar a Deus, com se doar, com abrir mão de coisas e colocar Deus como o centro da nossa vida de novo, irmão. Isso é adoração. Então, a adoração faz com que a gente não seja filhos, espectadores, querendo só receber. Porque muitas vezes é assim que a gente coloca diante do Senhor. E eu sei, irmão, que tem momentos da nossa vida que a gente precisa receber. Eu entendo isso, tem hora que a gente precisa receber, mas uma hora a gente precisa virar essa chave e se tornar alguém que está disposto a entregar, alguém que está disposto a dar, alguém que não fica só diante de Deus, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso isso, mas dizendo, Senhor, está aqui o meu Isaac,
Senhor, está aqui o que eu quero te entregar. Deus, está aqui a minha vida. Senhor, está aqui o melhor do meu tempo. Senhor, está aqui o meu recurso. Senhor, está aqui o que eu tenho. Senhor, está aqui o meu conhecimento. E nessa entrega, Ele vai transformando você. Ele vai formando o caráter de Jesus em você. E Ele vai te transformando num verdadeiro adorador. A gente precisa aprender a entregar. A gente precisa aprender a ter essa disposição de dar, irmão. Uma coisa que acontece muitas vezes em cultos é que a gente chega aqui querendo receber. A gente chega aqui, senta e deixa eu ver o que a galera lá de cima do púlpito vai me entregar hoje. Deixa eu ver se eles estão na unção. Vamos ver se o louvor vai ser bom. Vamos ver se a palavra vai ser boa. Mas, irmão, sabe quando os nossos cultos vão ser maravilhosos, melhores do que já são? Quando você chega aqui não esperando para receber. E é muito bom, Deus tem sido bom com a nossa igreja. O Senhor tem derramado a sua unção, o seu Espírito. Mas a partir do momento em que você chegar aqui, já pegando fogo, irmão. Chegar aqui já com o teu Isaac na mão. Não é chegar aqui, deixa eu ver o que a galera lá de cima tem para entregar. Senhor, eu já estou com o meu Isaac. Se eles não tiverem, o problema é deles. Eu já vim para te adorar. Se não tiver luz, se não tiver instrumento, se cantarem desafinado, se não tiver nada, eu sei que eu vou adorar. Eu não estou nem aí, eu vou entregar, eu vou dar o meu melhor. Quando isso acontece, irmão, pelo amor de Deus, a presença do Senhor invade o ambiente, a presença do Senhor enche a casa, quando a gente não fica esperando de alguém que vai entregar e a gente chega com o nosso Isaac na mão, a gente chega com o coração queimando. Isso precisa começar em nós, irmão, isso precisa começar em nós. Essa entrega, esse coração rendido precisa começar em nós, irmão. Talvez você esteja aqui nessa noite e pensando, cara, poxa, queria culto ali, adoração. Irmão, isso precisa começar em você. Você tem que chegar já queimando aqui, ó, querendo a presença do Senhor, disposto a entregar, disposto a adorar. E aí o teu irmão do lado que nem está tão afim de adorar, está meio desviado aí. Será que tem algum desviado do teu lado? Ô, Jesus. Mas, meu irmão, tu chega com tanta vontade que o desviado se converte na hora. Já meu irmão, já pega o cara. Essa é a disposição do coração que a gente precisa. Não esperando receber, mas chegando aqui para dar, para adorar. Porque o culto não é uma experiência de consumo, irmão. Entenda isso. Culto não é um lugar, olha o nome, culto. Culto não é um lugar onde você vai para consumir alguma coisa. Culto é um lugar onde você vai para cultuar. Não é que você, meu irmão, você não vem para essa igreja para ver quem está aqui cultuar, não. Você entendeu esse negócio aí? Você vem para essa igreja para prestar o teu culto para o mesmo Deus que quem está aqui em cima está prestando. Então, irmão, não seja espectador disso. Seja parte do culto, seja parte do que Deus está realizando nesse lugar. Irmão, o Espírito Santo tem soprado sobre nós com muita graça. Irmão, tem sido maravilhoso. Tem momentos que eu chego ali na primeira nota aí, já estou chorando, já estou derramado. E talvez você esteja no mesmo culto que eu e não esteja vivendo isso. Então não é sobre o culto, não é sobre o que está saindo daqui de cima, irmão. É sobre o teu coração que precisa vir aberto, desejoso de adorar, disposto a entregar, disposto a se doar. Que esse seja o nosso coração. Então, a partir dessa compreensão, a gente vai olhar para Paulo e Silas. E o exemplo de Paulo e Silas, ele é muito interessante, porque ele nos posiciona a respeito dessa adoração verdadeira. Primeira coisa que eu entendo nesse texto aí, que a adoração não depende de lugar. Eu já entendi a adoração, já entendi que a adoração tem a ver com quem Deus é, entender quem Deus é, entender o meu papel de filho, de discípulo, e entender que o meu papel nessa relação é entregar. Entenderam esses 3 pontos? Aí agora a gente vai ver como eles agiram. E o primeiro ponto é que não depende de lugar. Eles foram açoitados, foram parar na prisão, e estavam adorando. É por isso que a adoração não é algo que a gente faz só na igreja.
A adoração a gente não faz só quando tem uma música de fundo. A adoração não é o que a gente faz só quando tem instrumento. Os lugares mais difíceis são os lugares onde a gente é convidado a adorar. As situações mais difíceis são as situações onde a gente é convidado a adorar a Deus, a ter uma postura de adoração. Porque o adorador, ele vive em adoração. Ser um adorador não tem a ver com algo que a gente faz, tem a ver com quem a gente é. E você não muda quem você é nos lugares que você está, certo? Você não está aqui na igreja e aqui você é um adorador que levanta os braços, levanta as mãos, chora, e na segunda-feira não é isso. Se você é adorador, você chega no teu trabalho segundo e você é adorador. E você chega na tua família cheio de problema e você é adorador. E você chega na tua vizinhança e você é adorador. Então não importa o lugar que você está. O que importa é quem você é. E a adoração, ela nos convida a visitar o nosso coração e perceber. Porque, irmão, se na igreja é muito fácil levantar a mão, mas na hora do trabalho difícil, do chefe chato, daquele problema na família, você não consegue adorar, eu e você, a gente precisa olhar o nosso coração e perceber que a gente precisa de transformação. A gente precisa de conversão. A gente precisa se render a Deus, a gente precisa nascer de novo. Então, nesses momentos que a gente está em lugares desafiadores, são nesses momentos que a gente percebe o quanto a gente é um verdadeiro adorador. E a gente percebe a dificuldade do nosso coração de adorar. E é nessa hora que a gente precisa fazer essa adoração que depende 100% de Deus. Porque tem lugares que, aos nossos olhos, eles não são propícios. Eles não são os melhores, eles são desafiadores. Mas Paulo e Silas, lá na cadeia, irmão, tomaram a surra. Os caras moídos. E eu fiquei imaginando essa história. Irmão, os caras tomaram a surra. E eu imagino eles... Caraca, tá doendo aí. Cara, mas... Pô, tu viu o que aconteceu, cara? Pô, a gente estava ali. Pô, a gente orou, não sei quem foi curado. Pô, naquela hora que a gente... Cara, tu lembra quando a gente pregou? Olha aqui, meu irmão. Não é sobre o lugar. É sobre o meu Deus. E Ele não é refém de nenhum lugar. Porque tem a ver com quem eu sou, e não importa onde eu estou, quem eu sou não muda. Então a adoração, ela não vai depender de lugar, e eles começam a conversar, e eu imaginando, né, e eles começam a lembrar, e eles começam a tirar o olho do lugar, e começam a botar o olho em Deus. E isso produz adoração, é quando a gente faz esse momento de tirar o olho do lugar, e começa a olhar para Deus, que a adoração surge. E aí a segunda lição que eu tiro desse texto, é que a adoração não depende de circunstância, irmão. Eu não preciso estar feliz para adorar, porque senão não é adoração, é emoção, é celebração, qualquer outro ão, mas não é adoração. Se depende de você estar bem, se depende de você estar num lugar confortável para adorar, não é adoração. A adoração, ela acontece independente das circunstâncias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Não muda. Quem Ele é não muda. E quem eu sou também não deveria mudar. Independente das circunstâncias. Que a nossa adoração no meio da dor é um testemunho absurdo para o mundo. Olha o que acontece, irmão. Olha o que acontece nessa história. Eles lá moídos. E aí nesse meu exercício de imaginação, começam a conversar e falar das experiências, das coisas boas, e aquilo, e puxa um louvor aí, irmão. E não tinha ali um violão, né? Sei lá, bateu aqui, bateu na parede. Não sei o que ele fez, irmão, mas sei que começou a brotar louvor. E eles, maravilhado, extasiado. Ô Silas, cara, Jesus é maravilhoso, cara, aquilo que a gente está vivendo. Vai louvando aí, ó. Maravilhado, maravilhado. E eles estão lá conversando, eles estão lá lembrando, e aquilo vai enchendo o coração. E aí, caramba, mas cara, como esse Jesus é maravilhoso. Meu irmão, cara, mas é muito bom a gente estar aqui moído, mas como esse Deus é bom. Isso começa a produzir louvor, irmão. Não tem como, quando a gente tem esse coração adorador, irmão, rapaz, tu nunca teve num churrasco assim de crente? Eu já tive. Churrasco de crente, aniversário. Tem uns anos que eu fui num aniversário
Aqueles crentes penteca. Aniversário, vamos cantar o parabéns. Sila vai lembrar dessa, vamos cantar o parabéns. Não, antes do parabéns, puxa um louvor aí. Não lembro qual foi o louvor, sei lá. Todavia me alegro. Meu irmão, parece que acenderam o fósforo na gasolina, filho. Você tá doido? Glória a Deus! Meu irmão, você nunca esteve num ambiente que ninguém estava falando daquilo, num churrasco, que alguém puxou um louvor e aquela presença veio invadindo, e veio enchendo, e veio enchendo. Quando tu viu, você já estava chorando ali, ó. Você já estava derramado diante da presença do Senhor. Quando você está com um amigo ali, irmão, que você começa a conversar. Caramba, eu li esse versículo, minha devocional foi essa semana. E quando você vê, você já está envolvido, você já está chorando, você já está profetizando, você já está orando, chorando, abraçado com aquele irmão. A gente precisa ter esse coração. A gente precisa ter essa postura diante do mundo. A gente precisa ser essa resposta de adoração diante do mundo, irmão. Irmão, já tem muita gente dizendo um monte de coisa. Já tem muita gente falando um monte de coisa para o mundo, dando um monte de respostas. Mas o nosso convite enquanto igreja é ser uma resposta de adoração. Onde o mundo vê dificuldade, a gente olha, o nosso Deus continua no trono, continua governando, continua Senhor e Rei. Aonde o mundo vê impossibilidades, eu falo, opa, meu Deus adora o impossível. É impossível, vou clamar o nome dele, ele vai fazer. A gente precisa ter essa... Irmão, e vou te falar, isso não é coisa de quem bate bem da cabeça não, meu amigo. Imagina que você está preso lá. Entrou 2 doidos. Tomaram a surra. Diz que jogaram lá na cadeia interior. Botaram os caras lá dentro. E o texto diz que eles começam a cantar e todo mundo ouve. Tu acha que esses caras pensaram o quê? São normal. Não, são doidos. Tomaram a surra, estão presos e estão cantando ao Deus deles, que botou eles na cadeia. São doidos. E a gente às vezes tem medo de ser doido. Às vezes a gente tem medo de ser louco para o mundo. Quando a palavra vai dizer que o evangelho é loucura para quem perece. A gente tem medo de ter postura de adoração no meio de situações. Aí todo mundo fala, ai, não vai dar certo, não vai acreditar. Aí não tem um crente para falar, ô, quem falou que não vai dar certo? Vamos dobrar o nosso joelho aí, pô. Vamos buscar o Deus do céu. Ele continua sendo Deus. Irmão, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus, a gente precisa voltar a esse lugar de adoração, de dependência. Uma adoração que ela acontece mesmo no meio da dificuldade, porque ela não é centrada em mim, na minha dor. Ela é centrada em Deus, que continua sendo Deus. Apesar de qualquer coisa que acontece, Ele continua sendo Deus, continua sendo fiel, continua sendo maravilhoso. E a gente precisa, irmão, aprender a não ser refém dos nossos olhos, de ver a circunstância e olhar para Jesus, parar de olhar para as dificuldades e se medir pelas dificuldades, e perceber que muito maior é o nosso Deus. O que acontece lá, irmão? Eu acho que é Eliseu e Geazi, né? Lembrei disso agora. O rapaz lá, o Geazi, vem pro profeta. Cara, tem um exército aí em volta de nós. Ô filho, calma. Muito maior é a miríade de anjos que está conosco. A gente precisa ter o olhar de adorador, irmão. A gente precisa ter o olhar que vê além do natural, além das circunstâncias. A gente precisa ter esse olhar que vê nas dificuldades uma oportunidade do poder de Deus se revelar. A gente precisa entender que cada lugar, cada dificuldade, cada circunstância que Deus coloca a gente é uma oportunidade do poder dele se revelar, se a gente tem a postura certa. Se a gente tem a postura certa. Porque o adorador, meu irmão, ele não depende da circunstância, ele cria um ambiente de adoração. Tá no meio da luta? Aí eu vou ter que puxar. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade o céu. Aleluia, aleluia. Tem essa, irmão.
Está na dificuldade? Louve. Está passando prova? Louve. Perdeu alguma coisa? Louve. Não importa, louve. Porque o teu louvor invade o céu. O teu louvor alcança onde o natural não consegue ir. O teu louvor acessa um ambiente de glória, de presença de Deus, que ninguém entende. E muitas vezes o que a gente faz é rebaixar a realidade de Deus para a lógica humana, irmão. E a gente se perde de adorar quando a gente para de crer que há uma outra realidade acima dessa, governada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tudo vê, que tudo pode. E a gente para de gerar essas expectativas, a gente se acostuma com a vida natural. Meu irmão, meu amigo, crente não é gente para viver no natural não, meu parceiro. A gente vive no mundo natural, servindo, abraçando, mas o dia que a gente perde a expectativa de que Deus pode nos surpreender com o sobrenatural, ô irmão, fecha esse negócio. Pode fechar. Deus procura adoradores. Pessoas que vivam com fé, com expectativa, um coração ardente, queimando, mudando o ambiente. Deus pôs Paulo e Silas na cadeia porque sabia que eles eram adoradores. E Deus às vezes nos coloca em cada situação porque Ele sabe ou espera que a gente haja como um adorador. Porque se a gente vai seguindo nessa história, irmão, a gente vê que eles oram, eles adoram. Já indo para o terceiro ponto, né, dessa adoração que produz resultados sobrenaturais, a gente vê que eles adoram, isso, os presos ouvem, há um terremoto, as cadeias se abrem, e o carcereiro toma um susto, vai se matar, ele, não, ninguém saiu, ninguém fugiu, fica aqui. Então essa adoração que rompe as barreiras do mundo natural, das possibilidades, que produz terremotos, às vezes físicos, às vezes emocionais, coisas que a gente pede tanto a Deus, Senhor, arruma isso aqui na minha vida, e tem coisa que não dá para só, tem que ser um terremoto, Deus tem que dar uma sacudida, e isso precisa de adoração, e essa adoração conecta a gente nesse ambiente da compreensão de quem Deus é, e meu irmão, isso é muito poderoso. Quando eu entendo de verdade quem Deus é e adoro a Deus na beleza da sua santidade, isso muda a minha vida. Isso muda quem eu sou, não tem como eu ser o mesmo. Não tem como eu chegar no meu trabalho amanhã sendo o mesmo quando eu tenho essa compreensão de quem Deus é. Quando Ele me transforma num adorador. E uma coisa que eu fiquei pensando é que eles não estavam orando para as cadeias se abrirem. Eles não estavam ali, Senhor, foi injusto. Irmão, eles só adoraram. Eles só adoraram, eles não estavam fazendo aquilo para que as cadeias se abrissem. Eles estavam adorando porque o coração deles estava queimando. Porque era o que eles eram, porque essa era a vida que eles conheciam. E no meio da rua, no meio da luta, no meio da dificuldade, eles estavam adorando ao Senhor. E a adoração de um coração rendido produz milagres. Produz sobrenatural, produz coisas que só Deus pode fazer. Quantas vezes a gente está diante, por exemplo, de uma realidade familiar, irmãos, que a gente está ali, ó, falando, e o fulano não muda, e o fulano não ouve. Irmão, experimenta adorar ao Senhor. Experimenta se render ao Senhor. Experimenta esquecer disso e olhar para o trono de glória e adorar ao Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver como a adoração consegue mudar ambientes, mudar coisas, mudar realidades e alcançar pessoas, porque nesse contexto Paulo e Silas louvam, os presos ouvem, a cadeia se abre. E ninguém foge, irmão. Já parou para pensar nisso, que ninguém fugiu? Quando o carcereiro fala, ninguém fugiu. Eu creio no exercício aqui de um pensamento a respeito da palavra, que eles já estavam sendo invadidos por aquela palavra. Aquela adoração já estava enchendo eles e, sei lá, abriu a porta e vou sair para quê? Tem uma presença maravilhosa aqui, tem algo acontecendo aqui de sobrenatural, o que eu vou sair desse lugar? A nossa adoração, ela alcança pessoas que a gente nem imagina. A nossa adoração
Aquele ambiente de trabalho ruim que talvez você esteja, irmão, chega lá e adora. Adora, bota no fone, bota na caixa de som, bota um louvor, ou na tua cabeça, ou fica ali declarando quanto Deus é santo. E, meu irmão, aquele ambiente pode ser mudado. Pode alcançar pessoas que você nem imagina. Pode alcançar situações que você nem imagina. Olha o que acontece. A adoração faz do carcereiro alvo da salvação. Aquele homem que estava ali, que falou, ó, prende eles lá. Quando ele vê aquilo aberto, ele vai se matar? Não se mata não, ele chega, como é que eu posso ser salvo? E o texto vai dizer que ele é batizado, ele e sua família são salvos. Irmãos, eu creio que nessa igreja, o Senhor quer levantar adoradores. Pessoas que vão mudar a realidade por onde for. Pessoas que vão chegar nesse Rio de Janeiro, ou sei lá por onde a gente vai. Pessoas que talvez estejam ouvindo pela internet, vão carregar essa palavra. E vão chegar amanhã exalando adoração e mudando realidades, mudando ambientes, mudando histórias. Gerando salvação, apontando para Jesus com a vida. Porque a adoração é algo que aponta para Jesus. Para que a adoração, um adorador, quando ele chega, as pessoas veem Jesus nele. Que essa seja a tua vida, a minha vida, irmão. Que no meio das dificuldades da vida, das situações do trabalho, as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Vejam alguém que é adorador, vejam adoração. Quero chamar o pessoal do louvor para vir aqui. Eu creio de verdade, irmãos. Quero te pedir para ficar de pé também. Creio de verdade que o Senhor quer levantar, quer acender no nosso coração esse desejo, esse fogo, essa vida que se derrama, que adora, independente das dificuldades, independente das circunstâncias, que enche o mundo com adoração, que muda histórias, que muda realidades através da adoração. Que chega nos lugares onde ninguém quer ir, irmão, e leva adoração. E leva adoração com a vida, nem sempre cantando, como eu falei, mas revelando Jesus, amando pessoas que ninguém quer amar, caminhando com quem já desistiram, sendo ouvido para quem ninguém mais quer ouvir, sendo ombro para quem precisa chorar e talvez não tem mais ninguém. Meu irmão, que o Senhor te coloque diante de realidades onde a tua adoração vai gerar mudança nessa semana. Que o Senhor te coloque em lugares e que o Espírito Santo aqueça o teu coração nessa noite para nessa semana ministrar sobre lugares que você talvez já tinha desistido. Talvez tenham áreas na tua vida, irmão, que você já desistiu delas. Aos olhos humanos você olha e fala assim, não tem mais jeito. Aquilo não vai mudar. Aquela pessoa eu desisti. Eu te convido a adorar. Te convido a entregar isso diante do Senhor e declarar diante dessa dificuldade que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é todo-poderoso, que Ele pode fazer. Nessa noite nós vamos louvar ao Senhor. Talvez você esteja aqui com uma sede, com um anseio, com uma falta, sentindo um vazio, algo no teu coração. E o convite do Senhor é, me adora. Volte a ser um adorador. Talvez você seja alguém que já tenha vivido uma vida mais entregue na adoração. Alguém que sabe, que já chegava aqui cheio da presença, querendo viver o culto, e em qualquer lugar que você chegava, já chegava sendo bênção, tocando pessoas. De repente você era aquela pessoa, quando chegava lá no teu trabalho, as pessoas falavam, poxa fulano está com um problema, vai lá conversar com ele. Aí chegava alguém, fulano, ora por mim aqui. Talvez isso tenha parado de acontecer, irmão. E nessa noite, profetizo que o fogo do Espírito Santo aqueça o teu coração novamente. Que o fogo do Espírito Santo aqueça o teu coração novamente e te faça um adorador. Te faça alguém que
carrega a presença do Senhor para onde vai, que não vem para cá esperando receber essa presença, mas que já chega aqui cheio da presença. Talvez se enche um pouco mais nesse ambiente de louvor, de adoração, de ministração e vai na semana distribuindo, transbordando, abençoando pessoas e chega na quarta, abastece mais um pouquinho e termina a semana lá distribuindo e compartilhando. Mas, irmão, em nome de Jesus, que você não seja, que eu não seja um crente morno diante do Senhor. Que eu e você não sejamos um crente morno, um colega de Jesus, um simpatizante do Evangelho, alguém que gosta, alguém que acha legal, mas que a gente seja adorador. Que a gente seja adorador. E que a gente pare de buscar em outras fontes aquilo que só o Senhor pode nos dar. Que a gente pare de buscar em pessoas e em situações, pare de colocar expectativas em muitas coisas e coloque todas as nossas expectativas no Senhor, porque Ele é fiel, Ele faz, Ele está aqui, Ele recebe a nossa adoração, Ele contempla o nosso coração, e Ele nos visita nessa noite em nome de Jesus.